Será que existe estupro culposo? Vamos lá. Para responder essa pergunta, primeiro vamos falar sobre o que é dolo. Dolo é a vontade livre e consciente do agente em cometer determinado crime. E culpa é quando esse agente não tem a vontade livre e consciente de cometer um crime, mas por alguma razão ele acaba cometendo. Ele não deseja esse fim, mas acontece. Tá? A culpa, ela vai se dividir aqui em 3 ramos. Ela pode ser uma culpa pela negligência do criminoso, pela imperícia do criminoso ou pela imprudência. Desde que ele tenha cometido um crime e uma dessas 3 situações ocorrerem, ele está cometendo crime na modalidade culposa. Então, nós temos essas duas diferenciações entre dolo e culpa. Principalmente, fique claro, vontade livre e consciente do agente. Agora vamos trazer isso para o crime de estupro. Existem alguns crimes que eles não vão existir se não houver o dolo. O dolo passa a ser um elemento subjetivo para que esse crime possa existir, para que alguém possa ser condenado a esse crime. É o caso do estupro. Tá? O estupro deve existir uma vontade livre e consciente do agente em praticar o estupro. E aí nós temos modalidades de estupro. O estupro puro e simples e o estupro de vulnerável. Eu quero trazer aqui o estupro de vulnerável porque é o que está mais atinente ao tema que eu estou trazendo. O crime de estupro de vulnerável diz o seguinte, é o artigo 217-A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Aí ele vê aqui a pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. No crime que eu estou comentando, você que está me assistindo sabe muito bem qual é, vamos supor que uma pessoa não pode oferecer resistência a um ato de estupro. Então nós estamos falando de um estupro de vulnerável. Essa pessoa naquele momento está vulnerável. Se ela for estuprada, vai ser um estupro de vulnerável. O que acontece? Esse crime, ele entende que, como o dolo desse tipo de crime é um elemento necessário para que ele exista, entende-se que o criminoso, o acusado, ele tenha que ter uma vontade livre e consciente de estuprar aquela pessoa, mesmo sabendo que ela não se enquadra, que ela não está apta de consentir, né? Ou como a lei diz textualmente, que ela não pode oferecer resistência. Então, o conhecimento desse agente ao fato de que ela não pode oferecer resistência deve existir, para que exista o dolo. Pois bem, e se ele não conhecer? Se ele não conhecer, o dolo vai cair por terra nesse crime. E se esse crime não admite a modalidade culposa, o imperioso a se fazer aí seria a absolvição desse réu. Mas esquece tudo que eu falei. Vamos passar uma borracha aqui e vamos analisar agora alguns detalhamentos dessa situação, tá bom? Isso eu tô falando para uma situação pura e simples, teórica e acadêmica. Agora vamos falar se isso acontecesse na vida real. Então estamos falando de uma mulher onde já existe todo um arcabouço social, né, que traz algumas situações aí eu não vou nem dizer fragilidade, mas de que deixa a mulher muitas vezes nesse tipo de situação impotente, né? A gente sabe disso muito bem. Agora vamos entender que essa mulher ela tem provas. Foram reunidas diversas provas dentro de um processo e que nesse processo ficou cabal que houve uma relação carnal, não é sexual, uma relação carnal, que existem testemunhas que corroboram que essa mulher estava nitidamente, transparecia não estar bem. Então eu entendo que, dada toda essa circunstância, no caso que eu estou me referindo, as provas poderiam ter sido analisadas com mais cuidado, inclusive porque se não coubesse um estupro de vulnerável aqui, porque supostamente um agressor desconhece que a pessoa, né, que a vítima estava sob esse estado de incapacidade,
então deveria ter sido enquadrado no crime de estupro. Não precisava ser de vulnerável, desde que essa pessoa, esse réu, respondesse, fosse condenado pelo crime cujo qual supostamente tenha praticado. Então a gente se apegar aqui a questões muito formais e muito acadêmicas não traduz exatamente o que o direito precisa trazer, que é a justiça. Eu não estou falando que a gente tem que deturpar a lei e esquecer. Estupro na modalidade culposa não existe, e não é isso que a sentença fala realmente. Isso quer dizer que que o crime não ocorreu? Não quer dizer. Isso quer dizer que o Ministério Público, que é o órgão responsável pela acusação dessa pessoa, tem que pedir a absolvição dele porque faltaram provas? Eu acho que não faltaram tantas provas assim. Eu acho que talvez esse crime foi mal conduzido e talvez não tenha sido enquadrado na modalidade correta. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou trazendo nenhum juízo de valor, eu não tive acesso aos trocentos volumes ou 500 folhas que esse processo tem, mas o que eu quero dizer é que é muito importante que a gente não se apegue o estupro culposo não existe. Se ele não sabia que ela estava nesse estado e o estupro culposo não existe, ele deve ser absolvido. A gente tem que se apegar ao que de fato aconteceu. E uma acusação onde ela pede a absolvição do réu com outras caralhadas de provas num processo, eu acho um pouco estranho, tá? Eu não estou aqui falando que está certo, que está errado. Mais uma vez, repito, eu não li o processo inteiro, mas eu acho um pouco estranho. O que eu venho dizer aqui é, a sentença realmente não menciona que o estupro é culposo, até porque se ele admitisse que esse crime existe, modalidade estupro culposo, esse rapaz que está sendo acusado deveria responder por uma pena. Então, na verdade, não se fala nisso, mas eu trago aqui uma reflexão. Independentemente de existir ou não existir estupro culposo, e não existe, será que essa questão foi conduzida da maneira correta? Será que a audiência que foi divulgada foi conduzida da maneira correta? Você vê uma mulher daquele estado em total desamparo, né? Profissionais da área, omissos, que não se manifestaram no momento em que deveriam fazê-lo, por obrigação legal, por obrigação inerente à própria função como operador de direito. Será que as coisas estão funcionando no Brasil? Será que o arcabouço jurídico está bem feito e o órgão que acusa está acusando da maneira correta? O que quem julga está julgando da maneira correta? O que defende, muitas vezes utilizando de uma retórica acadêmica, está defendendo da maneira correta? Eu não vou aqui julgar, eu não vou aqui concluir, embora eu acho que já tenha ficado bem claro qual que é a minha opinião pessoal, embora eu não seja o meu intuito ficar aqui trazendo sempre a minha opinião pessoal, mas eu deixo aí uma reflexão sobre o assunto e espero que talvez algum esclarecimento jurídico que eu tenha trazido possa ter ajudado você a pensar, refletir e tirar suas próprias conclusões. Obrigado.